Vamos para a parte 3 da pregação, uma vida com propósito. A pastora, eu disse para ela, o Mateus disse que ia acabar hoje, mas a pastora, de forma muito democrática, ela disse que acaba semana que vem, porque ela vai pregar a quarta parte da série, Uma Vida com Propósito. Então a parte de hoje é abandonando as coisas de meninos. Pensa numa palavra, irmãos, que Deus ministrou meu coração. Então Uma Vida com Propósito, a gente vem aprendendo isso, Deus vem ministrando no nosso coração com muita profundidade aqui, de que você nasceu por um propósito. Se a gente acredita fielmente que uma criança é a herança do Senhor e que ela é substância ainda informe, então a gente precisa acreditar que você não está aqui por acaso, que você não nasceu por acaso, que você não está na igreja por acaso, que você não veio até esse momento por acaso. A gente precisa acreditar que a sua vida tem um propósito. Amém? Deixa eu combinar um negócio com vocês. Vou tirar os óculos para ficar mais eu e vocês lembrarem quem eu sou. A gente é uma igreja. Amém? Igreja não é circo, não é teatro. Igreja é um lugar de adoração a Deus. Amém? Vocês precisam prestar atenção aqui, máxima. Quando a pessoa fica velha, ela fica o quê? Então, eu estou ficando velho, então eu fico ansioso. Não pode estar caminhando toda hora sem parar aí. Vocês vieram para ouvir a palavra, é ela que transforma a vida de vocês. E isso não tem nada a ver com o Ivan, tá? Que ele está vindo só do banheiro que ele estava ministrando. Nem com o Cris, nem com a Sabrina, nem com... Mas igreja, nós nascemos para adorar a Deus. Então você não veio aqui para uma palestra coaching. Eu me nego a isso, me nego. Então toda vez que você sentir algo da presença de Deus, deixa eu te ensinar. Toda vez que você sentir algo na palavra da presença de Deus, você precisa dar glória a Deus e você precisa dizer aleluia. Nós somos uma igreja, lembraram agora? Oh, amém, vocês já estão falando, isso é legal. Porque na igreja nós não rimos de palhaçada e batemos palma. Toda vez que você sentir algo extraordinário da parte de Deus, que moveu a sua vida, você vai aplaudir a Deus em honra aí no seu lugar. Amém, irmãos? Nunca, repita isso comigo, nunca, absolutamente nunca, aplauda o pastor pela sua fala. Ele é pecador. Ele é um instrumento apenas. Eu sou o trapo de imundícia que Deus escolheu usar hoje. Isso vocês não precisam falar, porque seria uma humilhação para mim. Mas eu sou apenas um caminho de Deus. Eu não sou a mensagem. Eu sou um caminho de Deus. Então na igreja você nunca, sobre hipótese alguma, pode aplaudir alguém, mas aquele que tudo criou e que gerou um propósito na vida dessa pessoa, que vai ser um instrumento dele na sua vida agora. Então toda vez que você sentir algo da parte de Deus, glorifique a Deus, diga glória a Deus, aleluia, porque isso é ser igreja. Amém? É isso, vamos começar aqui então, deixando as coisas de menino. Para quem acha que eu estou tentando fazer um charminho aqui com óculos, não tenho mais idade para essas coisas. Então de perto eu não consigo enxergar e de longe eu fico tonto. Então se às vezes eu der uma... É isso, eu estou me adaptando com esse bendito óculos. Então vamos lá, abandonando as coisas de menino, tá? Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Coríntios, 1 Coríntios, que exatamente agora 3, versículo 3. 1 Coríntios 3, versículo 3. E a gente vai começar lentamente. Deixa aberto aí na sua Bíblia. Outra coisa também, que nós somos igreja, você precisa carregar a sua Bíblia. Você já baixou a Bíblia no celular? Quem já baixou? E quem tem a Bíblia em papel, levanta ela bem alto aí. Você precisa ter a Bíblia em papel, levanta ela bem alto, bem alto. Isso é a melhor coisa que você pode fazer. Rabisca na tua Bíblia agora enquanto tiver o culto, tá? Pega a palavra que te marcou, dá um glória a Deus bem alto e rabisca ela. E eu ainda faço diferente. Eu boto a data do que Deus falou comigo e o que Deus falou. Então a minha Bíblia, ela é toda marcada, tá?
Tem um autor, infelizmente desconhecido, que falou uma frase que mexeu muito comigo essa semana. Ele disse assim: seu propósito é como uma semente, você precisa nutri-lo para que ele floresça. O propósito de Deus na sua vida, ela é uma semente colocada em terra boa, mas se você não nutrir ela, ela não morre, ela perde o seu efeito, porque a semente, para dar fruto, ela precisa morrer, ela precisa se entregar, abrir e firmar raízes, para então nascer uma árvore, e essa árvore dá frutos. Mas como que se rega a semente do propósito de Deus nas nossas vidas? Com jejum, oração e Bíblia. Repete comigo: Job. Não, igreja, second house, vamos lá, Job, bem alto. Jejum, oração e Bíblia. Para ficar mais fácil de lembrar, Job. Diga para quem está do seu lado: Job aí para ti. A palavra abandonando as coisas de menino nasceu em uma ministração que eu ouvi do Silas Malafaia, que eu amo, e não estou nem aí se você não gosta, se você acha ele duro, se você acha o que você quiser. Eu acho que ele é uma voz profética na nação. Eu amo aquele cara. Às vezes eu olho para ele pregando e eu digo: Silas, tu te passou, velho, para que tanto? Mas o Silas, cara, numa dessas pregações, ele falou sobre 4 tipos de homens. E eu fiquei pensando, cara, tem algo nisso. Deus está querendo falar comigo, Deus está querendo me dizer algo. Então eu coloquei 4 tipos de homens, e eu quero que vocês repitam eles comigo: o forte, o fraco, o carnal e o menino. É proibido as mulheres pensar agora: o meu é o fraco, o carnal ou o menino. Só pode pensar que ele é o forte. Tu está profetizando. Mas, cara, quando Deus começou a falar comigo sobre isso, eu comecei a pensar nas coisas que Deus estava falando. Aí o Mateus, domingo passado, estava pregando, o pastor Mateus. E enquanto ele falava, eu comecei a anotar um monte de coisas que Deus começou a me falar. Quem eram esses caras na Bíblia? E eu quero falar sobre o primeiro cara, sobre o carnal. O primeiro cara é um cara muito especial. Aí tu vai para a tua Bíblia aí em 1 Coríntios 3:3. O carnal são os controlados pelos desejos humanos. Esse grupo de homens, os carnais, homens e mulheres, tá, gente? A Bíblia faz uma menção só como filho nascido. Então é o homem e a mulher, tá? O carnal ou a carnal, a menina, a fraca, entenderam? Então os homens carnais e as mulheres carnais são aqueles controlados por desejos humanos. Esse grupo de pessoas estão sempre com ciúmes, inveja, tem sempre discussões acaloradas sobre quem é o certo e o errado. Vou repetir: os carnais, eles são homens e mulheres controlados por desejos humanos. Sempre tem ciúmes do que o outro está vivendo, do que o outro tem, do que o outro faz. Tem inveja. São pessoas adeptas a discussões acaloradas sobre quem é o certo e quem é o errado. Esse grupo de pessoas, eu dei a eles um personagem com um nome bíblico e de uma história muito conhecida. Eu chamei esse personagem de Saul, por ser ele o personagem que Deus estava junto nas guerras. Ele adorava a Deus e Deus se revelava, Deus dava a ele qualquer tipo de vitória em guerra. Mas Saul era o tipo do cara que pedia a Deus uma resposta, e se Deus demorava para fazer, o que ele fazia? Ele levantava deuses para adorar. Vocês estão acordados aqui ou não? Então o carnal eu coloquei como Saul, porque Saul era um cara que, cara, Deus estava com ele. Foi Deus quem levantou ele rei sobre Israel. Foi Deus quem colocou esse cara nesse lugar. Deus queria ser o Senhor de Israel, Deus queria ser o rei de Israel, Deus queria ser o guia de Israel, Deus queria ser o mentor de Israel. Mas o povo disse e decidiu que precisava de um rei. Então Deus levantou Saul para corrigir, coordenar e comandar o seu povo. Mas Saul não tinha paciência, ele era carnal.
Saul não sabia esperar, Saul se movia pelos seus próprios desejos. Hoje eu não quero fazer, não faço. Hoje eu não quero ir, não vou. Hoje eu estou cansado, não vou fazer. Saul era esse tipo de cara. Saul era esse tipo de cara que só, o Chester não me olhou direito, não vou na igreja. Isso nem parece igreja, não vou mais, porque as pessoas não são como eu imaginei, elas têm pecados. Deixa eu te dizer um negócio. A partir do momento que você entrou aqui dentro, a igreja perdeu o sentido de perfeição, porque você entrou, você é imperfeito. Tem pessoas entrando dentro da igreja, esperando da igreja uma perfeição que ela não tem para dar. A igreja é cíclica. Tem pessoas que já estão maduros, assumiram liderança, e na liderança ainda não estão capacitadas a pleno. Elas estarão em algum período. Por isso a gente está fazendo escola. Então o ciclo acontece. A pessoa aceita Jesus, como o Gabriel. O Gabriel estava pregando ontem aqui. 2022, Gabriel? Que é 18. 2018 estava preso, hoje estava pregando, ontem estava pregando aqui. Ciclo. Conheceu Jesus, se entregou, foi transformado, aprendeu, agora é líder de uma célula que eles chamam de mesa lá em Santos. Então o cara mudou, só que está chegando outros caras com o ciclo inicial, que ainda estão errando, estão mentindo, estão enganando, Por quê? Porque a igreja é imperfeita. Nós somos um hospital. O hospital cura pessoas doentes. O hospital não é lugar para pessoas carnais. O hospital não é lugar para médico frouxo. Não vou tocar nele porque eu acho que eu vou pegar bactéria. Não, ele mete uma luva e uma máscara e vai. Mas não está vindo a cura. Ele tenta a cura enquanto conseguir. Mas não rolou ainda. Eu já dei 4 tipos de antibióticos. Eu já internei, eu já botei na UTI, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo outro, e não consegui ainda. Então ele segue tentando outro tipo de remédio, ele segue tentando outro tipo de coisa. Por quê? Porque ele tem um propósito. Só que você, quando entrou dentro da igreja, você entrou porque você tem um propósito. E você não pode ser como Saul. Se as coisas não acontecem no seu tempo, você bate o pé em retirada e você diz: eu não vou fazer mais, não é para mim, eu estou cansado. Olha para mim aqui, igreja. Vocês acham que eu não estou cansado? Acordei hoje louco para ouvir problemas de todo mundo. Estou preparado, Deus pode mandar problemas. Aí o fulano liga dizendo que pensou em se suicidar. O outro liga dizendo que vai se divorciar. O outro liga dizendo que está depressivo. Senhor, acordei louco para isso, manda mais. Não, eu preciso ir para os pés do Senhor e dizer para o Senhor: Senhor, me capacita, me ensina. Senhor, me ensina a ouvir sem que isso contamine meu coração. Senhor, me dá uma palavra de sabedoria. Senhor, me dá uma palavra de conhecimento. Me faz com que essa pessoa saia daqui, mas ela saia animada. Faz com que ela não saia da minha presença, Senhor, sem uma palavra, sem um ânimo. Saul não era assim. Saul chegava na igreja. Estou fazendo uma alegoria, por favor. Saul chegava na igreja, aí o fulano não cumprimentou, o ciclano não fez como ele queria. Tu veio buscando uma resposta, mas aí tu viu que uma pessoa foi antipática contigo. Aí tu disse: eu não vou mais. Saul é esse cara, carnal. Ele não sabe esperar por Deus, ele espera pelos seus próprios prazeres. Saul era mais ou menos como essa geração dos dias atuais, Cris. A geração dos dias atuais é assim. Ela entra num cursinho pré-vestibular para direito. Aí ela começa a estudar para o cursinho pré-vestibular para direito, e aí ela se inscreve no Enem ou no vestibular. Ela se inscreve e depois ela diz assim: Deus, se for da tua vontade, faz com que eu passe nessa prova. Não. Deus não é Deus de confusão. Tu te inscreveu, tu entrou para o cursinho, tu estudou, então é natural deste mundo tu passar nessa prova. E se tu não passou, não é porque Deus não queria, é por tua incompetência. Ok? Porque a gente fica manipulando Deus. Deus é assim: Senhor, eu estou precisando entrar num novo ciclo da minha vida.
Senhor, eu não sei se começa um novo negócio. Não te move. Não começa. Não compra a primeira coisa profética. Eu estou pensando em começar uma escolinha de futebol. Aí compra 10 bolas. Não. Quando tu quer a resposta de Deus, tu diz para Deus: Deus, eu escrevi num papel que eu sonho em ter uma escolinha de futebol. Senhor, eu preciso que o Senhor me responda se o projeto do Senhor para a minha vida, se o propósito do Senhor profissional na minha vida é escolinha de futebol. O segredo está aqui. Mete embaixo do joelho o papel, ajoelha no pé da tua cama em secreto e ora muito. E enquanto ele não falar nada, não compre bolas de futebol. Essa semana a gente esteve numa reunião no presídio, e muito em breve, mas muito em breve mesmo, eu fiquei de ter uma resposta de uma das empresas da cidade amanhã. Eu saí a bater porta, a pedir para as empresas da cidade algo, e muito em breve, provavelmente a semana que vem, nós vamos trazer uma notícia bombástica aqui para a nossa célula do presídio. Algo inédito, nunca aconteceu. Nunca aconteceu. De uma das empresas eu já tenho sim do procurador, eu já tenho sim do diretor do presídio, eu já tenho sim de todo mundo. Só falta eu conseguir finalizar isso e dar essa notícia para a igreja. Essa semana a gente teve uma notícia lá, uma reunião lá no presídio maravilhosa, que eu estou muito, mas muito feliz com isso, porque a gente precisa levar para esses lugares uma fé verdadeira. A gente não pode, não deve e não pode entrar nesses lugares na vida das pessoas e dar uma falsa esperança para as pessoas. Fica tranquilo, amanhã vai estar tudo bem. Não vai. Precisa cumprir a pena. Precisa ainda arcar com as consequências daquilo que tu fez. Não vai. Ainda vai ter um tempo de dificuldade, ainda vai haver escassez, ainda vai ser complicado. Não vai. Eu chamei esse cara de Sansão. Sansão era o homem mais forte que já existiu, mas era vulnerável como uma criança. Vivia fazendo o que deveria ser feito, sem ao menos se preocupar com isso. Ele vivia fazendo caca, sem se preocupar com as cacas. Deus dizia para não fazer, ele ia lá e fazia. Deus dizia para não pegar, ele ia lá e pegava. Deus dizia para não tocar, ele ia lá e tocava. Deus dizia para não pegar a mulher tal, ele ia lá e pegava. Ele não estava nem aí, irmãos, porque ele tinha força. Ele ia lá e arrebentava tudo mesmo. Ele arrancava o queixo do jumento, dava com o jumento na cabeça. Era uma loucura. Só que o Sansão, ele era como esses copos da Shopee, que tu faz plim para ver se é cristal, e ele... Sansão era esse cara, porque no instante em que tirasse a força de Sansão, ele não tinha nada, ele não tinha estatura de conhecimento. Ele não sabia como produziu aquela força. Ele não sabia como chegou até aquele lugar. Ele não sabia como segurar as colunas. Ele só tinha, diga comigo, força. É como Deus te colocar em um lugar, numa grande empresa, numa grande instituição, sem você saber como se mantém lá. Vocês estão entendendo, gente? É como Deus te dá aquele sonho que tu tanto projeta, e naquele sonho tu não sabe o que faz. Aí tu diz para o Senhor: Senhor, eu quero um grande emprego. Eu quero, Senhor, eu sonho com um salário de 10 mil reais. Os salários de 10 mil reais hoje está na mão de quem tem mestrado ou doutorado. E as raríssimas exceções que estão vivendo aí pelo mundo que a gente vive. Mas essas raríssimas exceções trabalham em 2 lugares, se esforçam que nem uns animal, abrem mão da família. Esses caras que constroem os grandes salários são os caras que se prepararam para isso. Por que que vocês acham que na igreja tu vai estar em um lugar de propósito sem te preparar?
Deus eu quero, Deus eu quero, Deus eu quero, Deus eu quero. Mas Deus está olhando para ti e dizendo: a seara é grande e os ceifeiros são poucos. Ei filho, eu quero. Ei filho, eu te quero. O que eu peço para você? Se abstenha disso, daquilo. Não faça isso, não faça aquilo, e eu vou te dar a força de Sansão. Vocês estão entendendo, irmãos? Porque senão a gente acredita nessa fé, né, mentirosa. A gente acredita que as coisas plim vão acontecer. Aí o pregador de YouTube ganha balaio de dinheiro, um monte de like, te oferece um monte de coisas que você nunca vai acessar, porque você não sabe como chega até elas, porque você ainda é um menino. Aqui na igreja nós temos 24 pessoas fazendo faculdade de graça. Por um projeto com a UniCV, nós doamos essas faculdades. Doamos. E agora, muito em breve, vai vir uma notícia bombástica. Porque sabe o que, irmãos? Eu não quero subir aqui para cima e tu sair daqui dizendo assim: uau, como o pastor é sábio. Não, eu quero que você saiba tanto quanto eu, ou até mais do que eu. Eu quero que você flua num rio tão poderoso quanto eu. Então eu te espicho. Já leu hoje? Já leu hoje? Faz devocional todos os dias? Que livro da Bíblia tu está lendo? Para isso eu preciso puxar a corda lá em casa. Para isso eu preciso ler a Bíblia todos os dias. Tem gente querendo transformação, mas não está colocando semente na terra. Tem gente querendo casa construída, mas não comprou o terreno. Tem gente querendo casa construída, mas não sabe onde compra tijolo. Tem gente querendo milagre, tem gente querendo vitória, mas não sabe como constrói o milagre. O milagre se constrói com rendição e serviço ao Senhor. Entrei para a igreja, pastor, agora vai dar tudo certo. Vai, se tu mudar muito. Se tu te transformar num homem de Deus, numa mulher de Deus, valorosa, virtuosa. A gente começa a viver esse cenário carcerário, e eles dizem que estão loucos para ver eu pregar após eu participar de uma célula no presídio. Eu agora estou fazendo a documentação e vou fazer uma célula lá no presídio, mas eu entro no presídio e fico caminhando nos lugares, porque eu só vou lá para reuniões. Eu fico caminhando no lugar e eu fico pensando: cara, como que está a cabeça desse cara preso aqui dentro? Será que ele pensou na consequência daquilo que ele fez? Será que ao sair daqui ele vai ter o discernimento de nunca mais fazer o que fez, para poder viver uma vida nova em liberdade, para poder construir família, para poder celebrar, se alegrar? Mas deixa eu te perguntar, você que chegou aqui com algum problema, ou chegou na igreja ou aceitou Jesus com algum problema, você lembra do cativeiro que era esse problema na sua vida? Deixa eu te perguntar, depois que você saiu desse cativeiro, você já sabe o que quer e que nunca mais quer voltar para esse mesmo cativeiro? Sabe ou não sabe? Eu sei. Eu sei de onde eu tenho que fugir. Sansão não. Sansão vivia ao bel prazer dele. Sansão só ia. Ele tinha vontade de fazer uma coisa, ele fazia. Ele tinha vontade de ir num lugar, ele ia. Ele desejava as coisas, ele consumia. Ah, eu quero ir em tal lugar, eu vou. E aí tá cheio de crente indo à balada. Raça carnal. Raça que não se dedica para conquistar as coisas e acha que Deus é um idiota que vai dar assim, sem tu nem ao menos olhar para Ele com amor. Porque se tu olhar com amor, Ele é tão maravilhoso e misericordioso que Ele te dá a graça, de graça, Ele te dá o favor que tu não merece. Mas uma vida com propósitos, ela não se trilha. Ah, pastor, eu entrei na igreja e eu nasci para cantar. Tu nasceu para cantar, mas qual é o sacrifício que tu faz por isso? Qual o preparo que tu tem? Qual é o caminho que tu trilhou? Eu estava vendo a pastora aqui anunciar, irmãos, o encontro de mulheres. Essa mulher já enterrou 2 filhos.
Eu estava vendo ela falar e o meu coração estava pulsando ali dentro, porque eu pensava, ela está falando para mães, ela está convidando a mãe, ela está orientando as mães, ela está dizendo, mas ela tem a dor de ter enterrado 2 filhos. Não é Sansão. Sansão sai batendo porta, dizendo, isso não é para mim, eu estou cansado, eu estou com dor, eu estou com isso, eu estou com aquilo. Isso não é papel para Sansão. Homens fracos, homens que não se vencem, homens que não se vencem, mulheres que não se vencem. Qual é a principal guerra que tu tem, meu amigo e minha amiga? A tua própria mente, o teu próprio coração, a tua própria história, a tua própria vida. Sabe qual é o meu principal adversário? Essa aqui, ó, a minha mente. Eu sou a pessoa que mais se sabota, sou eu na face da terra. Eu sou uma pessoa que me sabota o tempo inteiro. Por causa dos traumas que tive no passado, perda do pai e da mãe, perda dos meus filhos, e louvado seja Deus que eu tenho a minha filha, que agora está lá servindo no Kids, é a primeira escala dela sozinha, né? É a primeira escala, ela estava nervosíssima. Mas, cara, às vezes eu fico pensando, por causa dos traumas, eu fico vivendo e fico pensando, mas não vai dar certo tal coisa, não vou conseguir tal coisa, eu nunca vou mudar tal coisa. Aí eu olho para o Senhor e digo, Senhor, eu não sou mais esse cara, eu não sou mais essa pessoa, Senhor. Eu sou um cara transformado, eu sou um mais do que vencedor, eu sou um filho do Deus vivo, eu sou um profeta às nações. Então eu volto à tona, eu digo para Deus, Deus, não há nada que vá me impedir. Então eu entro no terceiro personagem. E eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia em 1 Coríntios 8, versículo 7. Abra aí, folheia ela, faz o barulho das páginas aí serem folheadas, folheia ela. Aí, pastora, folheia a Bíblia aí, pastora, vai, 1 Coríntios. Ela não risca na Bíblia dela nunca, sobre hipótese alguma. Significa que ela está com a minha Bíblia, porque ela está com uma caneta ali. É a minha Bíblia? Olha ela, está com uma Bíblia em inglês. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 7. É o terceiro tipo de homem cristão, o fraco. Diz assim: no entanto, nem todos sabem disso. Alguns estão acostumados a pensar que os ídolos são de verdade, de modo que, ao comer alimentos oferecidos a eles, imaginam que estão adorando deuses de verdade, e sua consciência é fraca e contaminada. O terceiro grupo de pessoas são aqueles que se contaminam com qualquer coisa, estão sempre com algo acontecendo ao seu redor. E eu dei a esse personagem o nome de Judas, que tem tudo em suas mãos, mas acha dificuldade para viver, encontra confusão onde existia calmaria. Judas é esse cara. Judas estava com Jesus, comendo do lado dele. Judas estava na calmaria. O máximo que ele tinha que enfrentar é alguma dor para a sua morte. Mas Judas se deixou contaminar por pensamentos, por sentimentos. Se levantou dentro dele um ídolo, cara. Judas é o tipo do cara fraco. Começou a apertar as coisas, Jesus começou a dizer que ia chegar da hora, e Judas começou a ficar com medo, começou a arrepiar, ele começou a dizer, isso não é para mim, eu estou cansado, isso é forte demais, eles gritam muito, eles estão sempre achando coisa, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, não, para, o que nós estamos achando para ti é solução. Quando a gente te diz que o homem não deve ser dado ao vinho, a gente está dizendo para ti o seguinte: o vinho contamina as emoções, não se deixe envolver por isso. Que a pessoa embriagada, ela perde completamente a condição da mente de controlar ela.
O que a gente está te dizendo para se abster de mentira é porque ninguém consegue viver uma vida amparado por mentira. Uma vida só se vive amparado por verdades. O que a gente está dizendo para você mudar no seu caráter é que você não pode continuar sendo sempre a mesma pessoa e querer resultados novos. É isso que a gente está dizendo. O que era Judas? Judas era um cara fraco. Apertou as coisas para ele, ele saltou fora. Quando apertou, ele se mandou. Ah não, mas tem que fazer coisa demais, é muito difícil. É como diz o meme aquele: ser crente é muito difícil, não pode mentir, não pode roubar, não pode beber, não pode fazer nada. Não, a gente está te dizendo isso para tu ser uma pessoa melhor, para tu construir um caminho que tu nunca mais esqueça como voltar atrás. Se tu precisar voltar lá atrás, tu sabe 10 vezes voltar para o mesmo lugar, porque tu construiu o caminho. Não te colocaram ali de paraquedas. Essa igreja aqui não é uma igreja que tu vai vir para cá só para ouvir profecia, mas é uma igreja que tu vai vir para cá para aprender a palavra. Nós vamos te ensinar a ser uma pessoa melhor. Nós vamos te ensinar a ser uma pessoa persistente, uma pessoa que não desiste. Por isso Judas não cabe nessa igreja. Judas não cabe. Chega em casa hoje e faz um teste. Começa a falar de alguma coisa em voz alta perto do teu celular. Depois abre o Instagram, o Facebook. Tu vai ver se não vai estar lá. Sabe o que é isso? Inteligência artificial. Aí tu procura. Tu começa a dizer: pô, tô louco para comprar um óculos. Aí começa a aparecer as óticas. A geração de hoje, Judas passa vergonha. Na geração de hoje, tu sai pra rua, tem gente que sai do culto aqui, cara, e mente pro cara do Uber ali. Tem gente que sai do culto do Set on Fire no sábado e depois vai pra balada. Mas vem cá, quem tu é? Tem gente que eu tenho dificuldade de entender, porque diziam ser uma coisa, aí se uniram, a gente ajudou, e agora cadê? Cadê? Quem tu é? Tu é aquele que dizia que faria quando estava precisando? Ou tu é esse que está dizendo que tem agora e não faz mais nada? Quem tu é? O Judas era assim. Ele dizia para Jesus: Jesus, eu estou contigo até o último dia, Jesus. Aí Jesus começou a abençoá-lo. E abençoou, e abençoou, e abençoou, e abençoou, e abençoou. Aí depois, quando a coisa começou a complicar, que ele tinha as suas bênçãos na mão, que ele era um cara abençoado com Jesus, começou a ficar com medo. O que ele fez? Se mandou. Quem é Judas? É o de antes da ceia? Ou é o de depois da ceia? Quem tu é? O de antes da bênção ou o de depois da bênção? Quem tu é, crente? Aquele que quando não tinha as coisas dizia que ia fazer tudo por Jesus, se entregava, orava, jejuava, estava na igreja, estava na sala de oração e nas células. Mas depois que teve a bênção nas suas mãos, não aparece mais. Oi, quem você é? Deixa eu tentar discernir a tua identidade. Você é o de antes ou de agora? Que Judas você se tornou? Esse tipo de gente não cumpre propósito, porque são pessoas fracas, não sabem manter a sua palavra do antes e no depois. São pessoas que não mantêm aquilo que dizem, são pessoas que quebram alianças. Os Judas são os caras que quebram aliança. Deixa eu te dizer uma coisa que eu já te disse 10 vezes e vou te dizer a 11ª: Judas sempre estará à mesa com você. Porque os Judas são aqueles que te conhecem e te traem. Judas não é o de longe, Judas é o de perto. Judas não é aquele cara de longe, Judas é o cara que está perto. Judas é o cara que sabe as tuas histórias e depois vai contar para os outros que eram segredos. Judas é aquele cara que tu confidenciou a tua dor, tu confidenciou a tua fraqueza,
E aí o Judas é aquele cara que pega a tua fraqueza e diz assim: o pastor não é isso que vocês estão imaginando, o pastor é um cara fraco. Esse é o Judas. Pergunta para quem está do teu lado: tu é forte o suficiente de não ter defeitos? Pergunta aí. Eu não sou. Eu, Fabiano, aqui não sou. Eu tenho defeitos. Um dos defeitos que eu tenho é confiar em pessoas. Um dos defeitos que tenho é esse. Mas o Judas é aquele cara que está do teu lado te abraçando, e ele te diz o seguinte: não, fica tranquilo, a gente está junto, eu vou orar por ti hoje. Aí ele até ora, mas quando as coisas não vão bem, ele vai embora. E aí o que ele faz? Ele te vende por 30 moedas de prata. Eu já fui vendido por alguns. Gabi, eu já fui vendido por alguns que pegaram as minhas dores, as minhas aflições, as minhas imperfeições, pegaram as minhas dores, os meus defeitos e compartilharam aí na cidade. Eu estou com todas deles guardadas até aqui, nunca vou revelá-las, porque eu não sou Judas. Não é para mim. Esse papelzinho não é o meu. Então a gente encerra. Gabriel ensinou ontem para a igreja aqui que quando a pregação tá boa, e se não tiver, faz de conta que tá, e tu diz que vai acabar, toda a igreja tem que dizer: ah, vou acabar, gente, agora, hein? Tô acabando, hein? Eu me perdi aqui. O quarto grupo de pessoas, para você achar que está acabando, é o mais longo. Porque eu não ia bater o martelo na tua cabeça a manhã inteira sem te chamar para o grupo pro quarto grupo. Só que no quarto grupo eu coloquei 2 caras, cara. No quarto grupo, o grupo dos fortes. Você pode dizer para quem está do seu lado: você podia até ser um fracasso, um fracote, um frouxo, mas eu estou te tirando desse lugar agora. Em nome de Jesus eu pego da sua mão. Pega aí profeticamente. Em nome de Jesus eu pego da sua mão e eu te torno um forte. Você pode aplaudir a Jesus por esse novo forte? Por que eu estou dizendo para você aplaudir a Jesus pelo novo forte? Porque agora ele já está aprendendo que uma vida com propósito não pode ser um homem fraco para cumprir ela. Não pode ser um homem carnal, qualquer um vem e fala o que quer e dá na cabeça e tu já sai falando dos outros. Não pode. Não pode ser menino. Agora é os fortes. Josué 14, abre a tua Bíblia. Eu estou apaixonado por Josué. Eu estou relendo a minha Bíblia e rabiscando ela. E eu cheguei em Josué agora, irmãos. Eu estou apaixonado por Josué, cara. Porque Josué era um cara como eu. Josué é um cara que serviu Moisés 40 anos. Você pode repetir isso comigo? 40 anos. Ele serviu Moisés 40 anos, diz aí. Quem já leu o livro de Josué aqui, todo? Vocês viram Josué pedir para Moisés uma oportunidade? Quem viu? Mas Josué estava ali. O que vão fazer? Nós vamos atacar agora os midianitas. Que hora, Moisés? A gente vai por onde, Moisés? A gente vai atacar que hora, Moisés? O que tu está fazendo, cara? Eu estou preparado, eu estou com o escudo e com a minha espada. Esse era Josué. Josué era o cara dos bastidores, mas Josué era o cara que Moisés ficava com os braços erguidos lá para Israel lutar, mas quem metia a espada na barriga dos caras era Josué. E um outro camarada chamado Caleb. As mães que estão gestando aí, Josué e Caleb, os próximos nomes da Second House aqui. Josué 14, versículo 7. Olha Moisés, cara, dizendo o seguinte: Josué, desculpa. Olha eu pensando em Moisés. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Josué 14, 7, agora 8.
Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor o meu Deus. Para aí no versículo 9. Para aí. Uma vida com propósitos não foi entregue como promessa e herança para os que desistiram. Vocês captaram isso ou não? Ela não foi entregue para os que ficaram pelo caminho. Foram muitos espias, mas só 2 disseram: dá. Aí os outros diziam assim: mas há gigantes. E aí eles saltavam: mas dá. Mas vocês não perceberam, seus idiotas, que para trazer o cacho de uva nós tivemos que trazer entre 2? É porque na terra há gigantes. Mas dá. De repente a gente vai ter que ser covarde, vai ter que ir de madrugada enquanto eles estão dormindo, pelas costas. Mas dá. Versículo 10. Eis agora, o Senhor me conservou em vida. Diga para quem está do seu lado aí: o Senhor te conservará em vida e forte, para você herdar aquilo que Ele te prometeu. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando em Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Aí Caleb entrando na história. Ai, Jesus, me dá força. Estou tão forte ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a Ele como para voltar. Ele sabe o caminho que foi e sabe o caminho de volta. Se tiver que fazer isso 10 vezes, Ele faz, porque Ele é preparado. Para Josué e Caleb 40 anos levou. Mas os caras estavam na academia, irmãos. Eles olharam e disseram: eu estou forte. Aí os caras começaram ali na volta a dizer: mas será que tu consegue? Ele dizia: eu estou forte. Mas será que dá? Eu estou forte. Ninguém vai me parar. Olha esses caras, cara. Então, versículo 12, ele diz: agora pois, diga isso comigo, pelo amor de Deus, para o Senhor, levantando tuas mãos para o alto, dizendo para o Senhor assim: agora pois, dá-me esse monte de que o Senhor falou naquele dia. Dá-me esse monte. Diga a Ele: Senhor, dá-me esse monte, porque eu ainda estou forte. Dá-me esse monte. Eu tenho dito isso a Deus em oração tantas vezes. Eu digo: Senhor, dá-me esse monte. Todo domingo para mim é uma nova história. Vocês vão vir ou vocês não vão vir, eu sei que eu vou estar aqui, irmãos. Às vezes eu fico pensando o que está acontecendo na cabeça dessa gente, que um dia eles estão fortes e outros eles estão fracos. E eu sigo aqui como Josué e Caleb. Eu ainda estou forte como há 45 anos atrás. Dá-me esse monte. Versículo 13. Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. São 2 caras: o cara que entra na terra e esse cara, o cara que diz para o Senhor: eu estou forte, me dá esse monte que eu vou vencer essa história. Ninguém vai parar. E se tiver que ir só nós 2, nós vamos ir. Cara, o grupo dos fortes é o grupo de pessoas que vivem por um propósito. Eles são como Josué e Caleb. Pode passar uma vida que eles estão ali fortalecidos por um propósito. Esse grupo de cristãos, eles são diferentes. Eles são caras que sabem esperar. Eles são caras que não desistem, porque eles não são caras que vivem mais por prazeres. Eles são caras que vivem por propósito. Eles já sabem o que querem e eles sabem o que Deus tem para eles. Pastor, eu estou fraco, mas tu sabe o que Deus te quer de ti. Mas tu sabe o que Ele te chamou para fazer? Sei, então mesmo fraco vá, porque Ele é a sua força. Porque a Bíblia diz que quando estou fraco,
é que eu sou forte, que eu não vou mais na minha força, eu vou na força do Senhor. Esse grupo de pessoas é um grupo de pessoas de propósitos. Josué esteve ao lado de Moisés para servi-lo em grande parte da jornada, e quando um dia foi enviado a missão de espiar a terra, esteve firme e forte para cumprir o que Moisés chamou a fazer. Deuteronômio 31 versículo 7, eu busco aqui, diz assim: chamou Moisés a Josué e lhe disse na presença de todo Israel: sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor sob juramento prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas e nem te atemorize. Está dada a palavra. Está dada a palavra. Josué não precisa de uma segunda, Josué não precisa de uma terceira, Josué não precisa de uma quarta, Josué não precisa de uma quinta. Ele tem a primeira, ele tem a palavra de vida eterna, ele tem a palavra que muda destinos. Se você tem uma palavra, não há nada que possa trancar isso, não há nada que possa mudar. Somente eu te digo, e eu vou falar isso sobre a vida de vocês agora: sejam fortes e corajosos, porque com este povo, com esta família, vocês entrarão, eu profetizo mais uma vez, vocês entrarão na terra que o Senhor prometeu a você sob juramento. O Senhor é quem vai ir adiante de vocês, é Ele que será com vocês. Ele não os deixará e Ele não os desamparará. Não tema. Diga para quem está do seu lado, pega da mão dele: não tema e nem se atemorize. Vai dar tudo certo, porque agora você sabe o caminho, porque agora você sabe que não pode ser fraco, carnal ou menino. Agora você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Você já não está mais na ignorância, você já está nos caminhos de vitória. O caminho que nós estamos te colocando agora é um caminho de vitória, é um caminho de vida, não é um caminho de morte, não é um caminho de medo, não é um caminho de preocupação, é de vitória. É Ele que não te desampara. Quando temos um propósito, é Deus quem nos vê primeiro, é Ele quem vê para que se cumpra a vontade dEle depois. Quando Deus tem um propósito, até uma pedra pode ser um instrumento. Um instrumento na vida de Josué foi uma pedra. Uma pedra. Era para falar, não era para bater, Moisés. Sabe que eu amo tanto a história desse cara, que eu vou romantizar aqui. Deus olhou para ele e disse: cara, Moisés, tu já fez tanto, deixa eu te honrar. Eu não acredito nessas pregações pejorativas que Moisés sai como um fracassado. Eu acho que isso não é Bíblia. Porque Deus leva Moisés para o cume do monte. 40 anos depois, Ele olha, manda para os caras e diz assim: ó, está ali a terra que eu prometi a vocês. Olha lá, eu fiz vocês saírem do Egito, mas está ali. Agora sejam fortes e corajosos. Vocês só não vão se vocês não quiserem. Até aqui 40 anos eu conduzi vocês e nada parou vocês. O mar não parou, os inimigos não pararam, os carros e os cavalos de guerra não pararam, os exércitos não pararam. Nada pode parar vocês. Eu estou aqui com vocês até agora, mas agora eu vou para junto do meu Pai como recompensa. Mas está vindo um cara aí. Esse cara, eu preparei esse cara nas trincheiras. Esse cara, meu irmão, esse cara, nada para aquela espada dele, meu irmão. Quando esse cara descer por esse monte, vai ser uma avalanche, porque o Senhor vai colocar força nos braços dele, que nunca nenhum outro teve. E quando esse tal de Josué
começar a passar pelas trincheiras. Vai ser homem e mulher caindo para a direita e para a esquerda, porque a palavra do Senhor diz que podem cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então, se tu está tomando a porção de Josué, deixa eu te falar: 1000 cairão aqui, 10.000 aqui, mas tu não cairá, porque o Senhor te deu uma palavra. O Senhor te deu uma palavra. Alguém poderia imaginar que Moisés não entraria na terra prometida? Alguém poderia imaginar como se cumpriria o propósito de Deus com Josué e Caleb se não fosse a parada de Moisés? Como se cumpriria? Sabe, tem coisas na sua vida que você vai precisar perder para ganhar. Não tenta ganhar aquilo que Deus quer que você perca. Não tenta ganhar coisas que Deus não quer dentro da tua casa, da tua família, da tua história. Tem coisa que tu está buscando que não é de Deus, e Deus está removendo. Eu vejo Deus removendo roupas velhas aqui dentro agora, porque Deus está começando a dar vestes novas. Eu vejo pessoas sendo revestidas de vestes novas. Elas começam da ponta do pé até o último espaço de cabelo que tu tem. Deus está te cobrindo com roupas novas. Agora eu te faço uma pergunta: quem você é? Porque os 5 caras, lembra que o quarto ponto eram 2 caras? Os 5 caras eram caras que tinham um propósito. Os 5. Eu não peguei nenhum personagem sem propósito. Eu peguei os 5 caras com propósito. Mas o que acontece? 3 deles abandonaram o propósito. 3 abandonaram, irmãos. 2 permaneceram. Os grandes nomes da história são os 2. Os outros 3 são fracassos contados na história. Agora, para obreiros, quem vocês são? Vocês são Judas ou vocês são Josué e Caleb? Vocês são Sansão, que fazem as coisas e parece que está tudo bem, mas no fundo é um fracasso, uma derrota? Ou vocês são Josué e Caleb? Eu, se fosse você, obreiro, hoje diria para Deus assim: dá-me esse monte. Tem coisas que eu não conquistei ainda porque eu estava me posicionando errado, mas agora eu vou pegar esse monte com as minhas mãos e não há quem me arranque a minha herança. Quem você é? Você é a igreja, quem você é? Tem uma frase do Carlos Palacios que ele dizia assim: pessoas comuns vivem por suas necessidades. Você pode repetir? Pessoas comuns vivem por suas necessidades. Pessoas incomuns vivem pelo propósito de Deus. As comuns querem um ordinário: pão, comida, roupa, casa, carro. Pessoa comum, vai chegar a lugar nenhum, nunca vai marcar a história. Porque o máximo da história que tu vai marcar é dizer para o teu filho: eu tenho uma casa própria, quem vai morar depois de você é ele. Mas eu tenho um legado, filho, eu tenho um legado. Está aqui, eu registrei num livro. Está aqui, segue, pode continuar. O pai não parou, o pai não desistiu, o pai te ensinou a fé, o pai se manteve firme. Filho, segue pregando. Filho, segue cantando, segue tocando, segue vivendo. Filho, segue anunciando as boas novas. Filho, não luta pelas coisas que já vão acabar. Essa diz em Mateus 6,33: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Crê na palavra? Quem crê na palavra aqui? Mas não crê em Mateus 6,33? Eu creio. Carlos Palacios diz então: pessoas comuns vivem por suas necessidades, pessoas incomuns pelo propósito. O resultado disso: viver por necessidades, fracasso, insucesso, perda, derrota. Queria tal coisa, mas deu errado. Começou, mas não conseguiu pagar.
está vivendo a plenitude agora, mas a plenitude agora ela é temporária, acaba em seguida. O propósito eterno não. Pessoas que trabalham com pessoas, vivam por um propósito. Pessoas podem ser transformadas a cada contato que fazem com vocês. E então a Bíblia diz em 1 Coríntios 13, versículo 11: quando eu era menino, falava, pensava e raciocinava como menino, mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois vemos de modo imperfeito, como um reflexo no espelho, mas então chegará o dia em que veremos tudo face a face. Tudo que sei agora é parcial e incompleto, mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. 3 coisas na verdade permanecerão: a fé, a esperança e o amor. Mas o amor é a maior de todas elas. 3, diga para quem está do seu lado aí, 3 permanecem: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior delas é o amor. Pode ser que tu conquiste casas e negócios, mas se tu não tiver amor, tu não conquistou a maior delas. Se tu perder a fé, tu não conquistou a maior das 3 coisas. E se tu perder a esperança, tu perdeu a fé em Deus. Pode uma criança cumprir um propósito, igreja? Pode ou não pode? Não. Assim como não pode uma criança cumprir o propósito de um homem, assim um homem que desconhece o seu propósito não pode cumprir aquilo que Deus não prioriza, ou que Deus ou que você não priorizam. O pessoal do louvor sobe e eu encerro com um provérbio oriental que diz: homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos, mas homens fracos criam tempos difíceis, e tempos difíceis geram homens fortes. Estou passando por um tempo difícil, pastor. Deus está te gerando um homem ou uma mulher forte, porque homens fortes criam tempos fáceis.